Amigos do Brasil, assistem mais um vídeo do canal Edu César, Papo de Bola no YouTube, atualidade e memória, futebol, esportes, comunicação, imprensa esportiva, artes e o que mais der na telha. E o vídeo de hoje mistura artes e imprensa esportiva, porque eu vou falar de futebol na televisão e de novelas, e misturados, o futebol e as novelas. Porque algumas vezes transmissões esportivas vão ao ar fora de horários previamente destinados a elas e substituem atrações habituais da faixa em questão, que é a coisa mais normal do mundo em qualquer emissora. Mesmo na Globo, historicamente lembrada pela rigidez de sua grade, especialmente nos tempos do Boni, isso acontece de vez em quando. E duas novelas mostradas pelo canal Viva, uma que se despediu na última semana e outra que começou há pouco mais de um mês, pouco menos de um mês, foram afetadas por isso. Nos perfis da emissora paga nas redes sociais, alguns telespectadores estranharam que Força de um Desejo tivesse seu último capítulo mostrado numa quinta-feira, quando habitualmente isso acontece na sexta-feira, evidentemente. Mas qual foi a origem desta diferenciação? O futebol, que fez com que Esther, Inácio e Gino Ventura e companhia não fossem ao ar num determinado sábado, fazendo essa espichadíssima trama das 6, que é a nona novela mais longa da quase sexagenária história do Plim Plim, acabasse não com 227, e sim com 226 capítulos. O dia que causou esta quebra foi 13 de novembro de 1999. Naquele sábado, a Globo mostrou 2 jogos ao vivo, em sequência. O primeiro foi às 13h30 da tarde, Grêmio 2, Santos 1, pela ida da primeira fase da seletiva da Libertadores 2000, aquela que seria vencida pelo Atlético Paranaense na final contra o Cruzeiro e que a CBF fez porque abriram uma vaga a mais com a ampliação de times na competição. E aí os gênios da CBF, querendo também encher o calendário, dar atividade para quem tinha ficado sem jogo depois do fim da primeira fase, ao invés de dar a vaga num playoff direto entre os perdedores da semifinal do Campeonato Brasileiro, fez logo uma seletiva entre os eliminados da primeira fase. Os caras também tinham coisa na cabeça que eu vou te contar. Coisa boa não era, com certeza. E depois, às 5h15 da tarde, tanto que inclusive Grêmio e Santos não passou até o final, o jogo saiu do ar ali por volta de 41 minutos do segundo tempo. Às 5h15 da tarde veio o Espanha 0, Brasil 0, um amistoso disputado em Vigo. E a curiosidade foi que os canarinhos foram treinados pelo Candinho, porque no dia seguinte, que no caso aqui do Brasil resultava em madrugada de sábado para domingo, a seleção olímpica era comandada pelo Vanderlei Luxemburgo num amistoso diante da Austrália. E aí depois do futebol vieram os jornais locais e a novela das 7, que foi exatamente naquela semana estreada, Vila Madalena. Então, se na exibição original a trama do Gilberto Braga acabou normalmente numa sexta-feira, dia 28 de janeiro do ano 2000, o mesmo não ocorreu agora, porque o Viva não fez esse pulo de um dia na transmissão. Nele, o capítulo da segunda-feira, 15 de novembro de 99, foi ao ar num sábado. Aí na segunda passou da terça, na terça da quarta e assim por diante, até que o último foi ao ar numa quinta-feira. Justamente porque a exibição foi na sequência exata do que passou na estreia. Não teve edição de capítulo, não teve pulo de capítulo, não teve nada. Simplesmente eles foram na sequência dos capítulos que, pelo que eu acabei de mostrar, pelo que eu acabei de registrar, fez com que a novela acabasse normalmente numa sexta-feira, mas sem um dia de exibição. Daí essa diferenciação agora em 2023. Nesta segunda-feira, os horários das 13h30 da tarde e das 11h45 da noite serão assumidos por Escrito nas Estrelas, que é uma outra história das 6 e que foi a última do horário a ser produzida no formato SD 4x3.
E para que Natália Dil, Jaime Matarazzo, Humberto Martins e companhia entrem no ar no dia habitual, a segunda-feira, o Viva se viu obrigado a reprisar nesta sexta-feira o penúltimo capítulo de Força de um Desejo, para que assim a reprise do último fosse ao ar no sábado, como de praxe. Mas eu falei que uma outra novela no ar atualmente no Viva também passou por essa situação. E, por tabela, imagina-se que acontecerá o mesmo cronograma quando chegar na última semana dela, ou seja, o último capítulo passar na quinta-feira, o penúltimo ser reprisado na sexta e aí sim o último ser repetido no sábado. Eu falo de O Sexo dos Anjos, que desde o mês passado está no ar nas faixas das 2h40 da tarde e da 00h30. A história da Ivani Ribeiro já é naturalmente ligada ao futebol porque os capítulos específicos de sábado entravam no ar sempre depois das transmissões de Campeonato Brasileiro, edição aquela do ano de 1989, que também foi mostrada pela Bandeirantes e pela Manchete. Sim, tivemos Campeonato Brasileiro em 3 canais diferentes naquele ano de 1990, e todos ao vivo, hein? Todos simultâneos, ou seja, o jogo passava, você tinha 3 opções diferentes para assistir a partida. Tanto que a própria final vencida pelo Vasco diante do São Paulo, naquele 1-0 de 16 de dezembro, da véspera da primeira eleição presidencial direta em 29 anos, aconteceu num sábado. Enfim, o dia sem aparição de Emissário Adriano, Isabela, Ruth, Dona Morte e Companhia Bela foi 20 de dezembro daquele ano. Aí uma quarta-feira, até curiosamente a quarta-feira seguinte à decisão do Campeonato Brasileiro, quando a faixa das 5 da tarde teve ao ar, tanto na Globo quanto na Bandeirantes, o amistoso Holanda 0, Brasil 1, realizado em Feyenoord, com o gol de Careca para os, naquele ano, campeões sul-americanos. Outra história reprisada atualmente, aí pela própria Rede Globo no Vale a Pena Ver de Novo, também foi afetada certa vez pelo futebol, mas não a ponto de ir ao ar, e sim de ser drasticamente reduzida e ir ao ar mais cedo. E quem teve a ver com isso? O SBT. Estou falando, claro, de Mulheres Apaixonadas, em 2003. Recém na terceira semana no ar, o capítulo da segunda-feira já tinha que ter sido mais cedo e mais curto, não aos habituais 8:55 da noite, que era o horário tradicional desta novela, mas sim às 8:30, e com apenas meia hora de duração, por causa do segundo dia do desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro. Daí tudo normal. Só que 2 dias depois, a mesma coisa precisou acontecer. E aí a Helena do Manuel Carlos, interpretada pela Cristiane Torlone, teve de novo que entrar mais cedo. E aí ainda um tiquitinho mais cedo, às 8h25. É que naquele 5 de fevereiro começava a semifinal do Campeonato Paulista. E foi aquele eternizado pela briga de foice que tinha a Globo de um lado e o SBT e a Federação Paulista do outro, e a Globo ainda tinha o apoio da Record quando era ela que tinha a transmissão do campeonato. Depois de idas e vindas, com os direitos sendo hora da Globo, hora do SBT, enfim, no fim das contas foram as duas, Globo e SBT, que passaram os mata-matas. Só que o canal do Silvio Santos tinha o direito de escolher o horário do jogo de TV aberta. E para esse Palmeiras e Corinthians, que abriu a semifinal, ele optou por 9 em ponto, 21 horas. Além disso, para chamar mais ainda a atenção naquele jogo que terminou 2-2, a emissora do Silvio Santos teve na narração não Dirceu Marchioli Maravilha e nem o Paulo Andrade, que foram as suas 2 vozes titulares desta competição, mas sim um convidado especialíssimo, Luciano do Vale, emprestado pela Bandeirantes, da qual ele sairia 3 meses depois para retornar à Record depois de 19 anos e meio. Então, receosa de perder uma parcela considerável da audiência, especialmente em São Paulo,
a Globo se viu forçada a antecipar a grade para também mostrar este derby ao vivo para todo o Brasil. Menos em Santa Catarina, onde a então RBS aproveitou a janela para exibir a ida da semifinal do Campeonato Catarinense, vencida pelo Caxias de Joinville por 3-1 diante do Criciúma. Então, nesse caso, o Campeonato Paulista, por causa do SBT, mas também porque a Globo teve que aceitar isso, porque senão ela poderia sofrer um prejuízo de outra maneira, fez com que a novela fosse afetada. Sobraram para as mulheres apaixonadas. Já que eu falei de duas novelas das 6 no começo, Força de um Desejo e O Sexo dos Anjos, vou colocar na conversa uma terceira, para não ficar sem lembrar, já que eu estou falando de Campeonato Paulista de 2003, que a finalíssima Corinthians 3, São Paulo 2, aconteceu às 6 da tarde de um sábado, dia 22 de março. De novo, dia e horário escolhido pelo SBT, porque era ele que estava juntinho da Federação Paulista. E aí, sobrou para quem? Sobrou para Sabor da Paixão, que foi justamente a história que sucedeu a recentemente reprisada pelo canal Viva Coração de Estudante no horário. Então a Globo não teve jeito, ela não reapresentou o último capítulo dessa novela estrelada pela Letícia Spiller. Nada que no fim das contas causasse enormes lamentos, já que essa aí foi uma das tramas menos assistidas da faixa em todos os tempos. Ainda falando de novelas das 8, duas tiveram seu último capítulo reprisado no domingo, no domingo, depois do Fantástico, por causa do futebol. Uma delas foi Renascer, em 1993, Renascer que agora até tá para ganhar um remake. Era para o clássico do Benedito Rui Barbosa acabar no dia 12 de novembro, uma sexta-feira. Só que nesse dia, a Globo e também a Bandeirantes transmitiram para todo o país, com exceção daqui de Porto Alegre, um jogo muito importante para a definição de quem iria para a fase semifinal do Campeonato Brasileiro Internacional. Não era de última rodada ainda, era de penúltima, mas já definia rumos, então já era uma partida pesada, é por isso que necessitou da transmissão. Internacional 1, São Paulo 1, que até o Galvão Bueno foi quem narrou na Globo. Com isso, o desfecho acabou dividido em duas partes. Uma parte na sexta, outra parte no sábado. E aí o último capítulo foi repetido no domingo por causa disso. Já em 94, foi a cobertura da Copa do Mundo que fez com que Fera Ferida tivesse o seu último capítulo reprisado no domingo. Ela não chegou a ser cancelada, tanto que, por exemplo, no dia 13 de julho, a novela do Aguinaldo Silva foi ao ar às 10h30 da noite, depois da semifinal vencida pelo Brasil diante da Suécia por 1-0. Mas os globais acharam melhor o desfecho ser num sábado com reprise no domingo. E aí acabou que a reapresentação do último capítulo foi ao ar num dia extremamente festivo, que seria 17 de julho de 94, o dia do tetracampeonato, o dia do Brasil campeão mundial, depois de 24 anos. Por falar em Aguinaldo Silva, eu tenho que destacar outra história dele que foi afetada pelo futebol. Porto dos Milagres em 2001. Nesse caso, o jogo era Argentina 2, Brasil 1 pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Embora a Associação Argentina dissesse ter sido ela a marcar este horário, ficou para todo mundo a ideia de que a bola rolou às 8 da noite em ponto, e não mesmo para partidas no exterior habituais 9h40, por uma articulação da CBF nesse sentido, como represália a um Globo Repórter que foi ao ar dias antes, programa no qual houve várias denúncias contra a entidade e o seu presidente Ricardo Teixeira, feitas numa inesquecível matéria de Marcelo Rezende. Embora a Globo acreditasse que a bola rolaria no horário que lhe era habitual, de 21h40, ela se viu obrigada a trocar a programação para mostrar o jogo às 8 em ponto. Então o Jornal Nacional foi para as 10 da noite, e aí as aventuras de Guma, Lívia e companhia só começaram às 10h30 da noite.
a Band também passou este jogo das eliminatórias. Eu nunca vou entender esse negócio, né? A Band passou as eliminatórias, mas não passou a Copa do Mundo. Bom, tudo bem. Depois disso, Globo e CBF acertaram seus ponteiros e fizeram as pazes. E quando se fala de futebol mexendo nas novelas da Globo, é absolutamente impossível, impossible, não falar de 4 de setembro de 2019, dia da rodada de volta da semifinal da Copa do Brasil. Às 9h30 da noite daquele dia, a Globo mostrou o Internacional 3 Cruzeiro 0 para todo o Brasil. Só que a RBS TV estava numa empolgação desgraçada com a possibilidade de uma finalíssima Grenal. E conseguiu algo raríssimo. Tipo da coisa que talvez nunca mais se repita, seja lá em qual lugar do Brasil for que tenha times envolvidos numa reta final como essa. Ela conseguiu cancelar aqui para o Rio Grande do Sul, não uma ou duas, mas as 3 novelas no ar à ocasião. As 3. A das 6, a das 7 e a das 9. Órfãos da Terra não passou às 6 da tarde, porque foi ao ar aqui um programa especial chamado A Copa dos Gaúchos. Bom Sucesso às 7 horas e A Dona do Pedaço às 8h30 também não foram exibidas. Aí foi por causa de Atlético Paranaense 2, Grêmio 0, jogo que também o Paraná assistiu ao vivo. Mas no caso o Paraná viu a novela das 6 e depois assistiu a vitória do Furacão por 5-4 nos pênaltis. Nesse caso, Paraná e Rio Grande do Sul ficaram com um jornal nacional micro ao vivo só para estes dois estados, depois da edição apresentada normalmente para Rio, São Paulo e todas as outras regiões brasileiras. Perdão. O jornal entraria no ar às 9, mas se tivesse pênaltis, a edição seria ainda menor, para fazer o gancho, no caso, com o futebol nacional às 9h25. E aí foi o que acabou acontecendo. Os capítulos cancelados dessas novelas foram repostos para gaúchos e paranaenses nos dias seguintes em ditas edições especiais. A mesma coisa aconteceu com Nos Tempos do Imperador em 2 de dezembro de 2021, cancelada sendo neste dia em Bahia e Minas Gerais devido a Bahia 2 Atlético 3. Jogo realizado, os caras também se superam, mesmo no auge da pandemia, enfim, com o público voltando aos pouquinhos, os caras conseguem se superar, né? O jogo aconteceu às 6 da tarde de uma quinta-feira, pelo amor de Deus. Bom, quanto mais ida melhor, foi menor neste dia, tendo apenas meia hora às 8 da noite para os baianos e só para os baianos, porque a empolgação pelo primeiro título brasileiro do Galo em 50 anos foi tal que a Globo Minas derrubou também a novela das 7 e levou o seu pós-jogo até 8h23, quando aí entupiu comerciais até não poder mais para ficar em dia, para voltar com a rede para o Jornal Nacional às 8h30 da noite. E aí também, é claro, nesse caso, os capítulos perdidos no dia por causa do jogo foram repostos depois em edições especiais. Este foi mais um vídeo do canal Edu César Papo de Bola, aqui no YouTube, atualidade e memória, futebol, esportes, comunicação, imprensa esportiva, artes e o que mais der na telha. Espero que vocês tenham gostado de mais esta edição. Sugiram assuntos para os próximos vídeos. O pessoal tem dado umas boas ideias que eu vou procurar atender agora nos próximos vídeos, conforme for encaixando as ocasiões e tudo mais. Perdão. Inscreva-se aqui no canal, junte-se aos mais de 630 inscritos que eu tenho até o momento. Tá em 632 quando eu tô editando esse vídeo. Espero até o fim do mês, quem sabe conseguir chegar em 700. Seria muito legal. Ative notificações para saber quando novos vídeos são publicados. Dê joinha se você gostar dos vídeos. Recomende às suas amizades, à sua família, colegas de trabalho, enfim. Conte aos amigos, espalhe por aí que o canal Edu César Papo de Bola está no YouTube. Sempre lembrando da frase clássica de Antônio Carlos Ferreira nos tempos de Rede Vida.
E colabore com o PB pelo Pix, na chave pix.educesar@gmail.com. Não importa se for 1, 2, 5, 10, 20, quantos reais você quiser, colabore e ajude, que sempre ajuda de toda maneira, porque sei que vai ser sempre muito bem intencionada. Eu sempre lembro que se cada um dos mais de 600 inscritos do canal colaborar com 1 ou 2 reais todos os meses, já vai dar uma ajuda de sobremaneira indimensionável e muito útil, pela qual ficarei muito grato e prometerei trazer mais e mais conteúdos, tentando que sejam bacanas e interessantes para vocês. E até em cima disso, agradeço especialmente as muitas mensagens que recebi pelo vídeo anterior sobre a cobertura da televisão na Copa do Mundo na França de 1998. Muito obrigado, que é esse tipo de incentivo também que ajuda muito e estimula para que eu siga em frente. Quem puder colaborar pelo Pix, faça o que de muito bom grado, e muito bem-vinda será essa ajuda, por menor que seja. Chave Pix educesar@gmail.com. E que tenhamos uma semana abençoada. Assim rezo, assim espero, assim torço. Novos vídeos em breve para vossas bonitezas. Um abraço, amigos do Brasil.